Já são 10 horas e 16 minutos, né? Eu só pedi um tempinho aqui para mim conversar aqui com a pedagoga que está aqui conosco, né? E ela veio aqui para estar falando um pouquinho, né? Sobre como as escolas deveriam, né? Estar trabalhando hoje com as crianças de um modo geral. Vou falar com a pedagoga Thaís Simão. Bom dia, Thaís. Vamos puxar esse microfone aqui? Põe pertinho de você, tá? Bom dia, Thaís. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, que prazer receber você aqui. Que bom. E hoje, né, nós vamos estar aí batendo um papo, levantando, assim, uma situação muito complicada hoje nas salas de aula, né, Thaís? Infelizmente. Você, como pedagoga, você é especialista na área de... Transtornos globais. Fala um pouquinho mais perto. Transtorno globais. Isso. Esses transtornos globais, ele abrange o quê, Thaís? Então, antigamente, né, em 2012, o transtorno, na verdade, era o espectro autista que precisava de apoio em sala de aula. Precisava de apoio. Porém, no final do ano passado, foi sancionada uma nova lei que inclui os transtornos globais. O que é os transtornos globais? Tanto o espectro autista em níveis diferentes, né? Como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ansiedade. Esse é o TDAH. Porém, tem o TDA, que não é a combinação da hiperatividade, é apenas o déficit de atenção. E a dislexia. Esses todos são transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, a criança vai ter dificuldade na parte de aprendizagem e outros sintomas em comum. Então, não é apenas um apoio mais para o espectro autista. Não, é para todas as crianças com transtorno. Olha só, gente, às vezes você acha assim, meu filho é autista e assim, ele vai na escola, porque o autista, em muitos casos, eles são inteligentes, né? Eu vejo algumas crianças que têm autismo e elas aprendem muito bem, mas elas têm uma dificuldade muito grande em se associar na sala de aula com outras crianças. Seria mais ou menos um professor para estar ali fazendo essas ligações. Sim, porque o que acontece? A gente sabe que a demanda em sala de aula é muito grande. Nossa, como que um professor sozinho vai dar conta de tudo isso? E acontece que essas crianças, o que acontece com o espectro autista? Ele é níveis de suporte. Então, tem o nível 1, o 2 e o 3. Muitas pessoas perguntam, Thaís, mas a criança com nível 1 é menos autista? Não, gente, eles são autistas. A diferença vai ser o apoio que essa criança vai precisar, né? Então, assim, um professor não dá conta. Precisa de um especialista para isso. Porque esse professor também, ele não é preparado, né, para atender essas crianças. Não. Ele é um professor, né, muitas vezes de nível universitário, hoje se cobra isso, mas que ele é assim, ele está na sala de aula para atender a todos. Mas ele não tem o preparo necessário para atender essas crianças que têm esses déficits, que têm essas necessidades diferentes, é isso? Sim, então é necessário que se especializem, né? Porque a gente não pode cobrar, mas deve ser cobrado, porque o professor não pode apenas entrar no nível universitário, se formar e atuar, porque a gente tem uma demanda muito grande chegando aí. E precisa ser especialista para entender que um aluno com transtorno não aprende como os outros. Eles precisam de uma demanda diferenciada, muito diferente. Então, assim, eles não vão aprender e essas crianças sofrem e os pais também atípicos sofrem, porque não sabem como chegar nessa rede de apoio. Né? Eles não têm um apoio de fato e o que acontece? A sociedade não entende a importância das crianças com esses transtornos. Com esse transtorno. E muitas vezes também, gente, o professor que está na sala de aula todo dia, ele não tem aquele fine para descobrir na sala de aula que às vezes nem os pais sabem que o filho tem né, essa dificuldade. E chegando na sala de aula, o professor também, diante da demanda que ele tem de tantos alunos numa sala de aula, ele não vai prestar atenção que aquele aluno é diferente. Aí você fala, vamos ser sinceros, né? Talvez o professor não fale, mas os amiguinhos falem. Aí ele é burrinho mesmo, né? E a criança começa a colocar na cabecinha que ela é burrinha, que ela não tem condições de aprender. E o resultado pode ser terrível para essa criança no decorrer da vida dela, né? Porque isso mexe muito com o psicológico. Geralmente, e o que a gente tem que deixar claro é que esses transtornos, eles já vêm combinados com a ansiedade e a depressão. Ansiedade e a depressão. Muito grande. Por isso, eles precisam ter um olhar diferente para eles.
E lembrando, gente, que as pessoas confundem muitas coisas. Ah, mas como que as pessoas discutem o diagnóstico para não aceitar, para ter a negação do espectro autista? Ah, mas meu filho, ele olha nos olhos. Ah, mas meu filho é inteligente. Isso não é critério para fechar diagnóstico. Tem crianças que são extremamente inteligentes, não vão ter dificuldade em aprendizagem. Outras vai ter. Isso significa nível de suporte. Umas falam perfeitamente, as outras já têm dificuldade. Então, assim, não é critério. São mínimos detalhes para poder colocar essa criança dentro do espectro. Olha tá? só, gente. Então, assim, por isso que tem que ter conhecimento. Primeiro, para entender que não é bater no olho que você vai ter uma noção. Que você vai entender, né? Que você vai conhecer aquela criança, qual é a dificuldade que ela tem, qual é o problema que ela tem, né? Sim. E hoje, assim, existem algumas cidades, existem alguns municípios que estão adotando, já estão cumprindo a lei, tendo um professor de suporte, um professor treinado dentro da sala de aula? Aí que está o problema. Por exemplo, a gente sabe que é lei e que tem que ser cumprida. Tá? Principalmente para os autistas. Isso já era para ter vindo de antes, não é de agora. Antes de agora. Né? Então, como que a gente tem... eu participo de um grupo, né? Pais de CMEs. E o que acontece? Eles me colocaram que tem crianças que têm laudos médicos que precisam de apoio e não tem apoio em sala de aula. Eu falei, como que pode? Era para entrar o ano letivo já tendo esse suporte. Já tendo o apoio na sala de aula. Sim. E como é que fica essas crianças sem apoio? Porque, assim, a gente sabe como que é uma criança autista em sala de aula. Como que a professora vai lidar com isso se ela não tem conhecimento e não sabe introduzir o ensino naquela criança? Né? Então, assim, já deveria ter entrado o ano letivo com esses profissionais. Porém, o que acontece? A gente sabe que existe uma demanda, porém não temos profissionais para cobrir essa demanda. A gente está com déficit de professores na rede de ensino. Na rede de ensino já profissionais nessa área. Puxa vida, né, gente? E será que há, assim, por exemplo, as secretarias de educação, né? Vou falar de nível nacional, né? Vamos falar de tudo, até chegar no municipal. Será que as secretarias de educação estão preocupadas em treinar profissionais para atender essa demanda? Porque é muito fácil falar assim, nós não temos profissionais nessa área. Como é que nós vamos colocar em sala de aula se nós não temos? Também é lei. É lei que é necessário as escolas, os governadores, os prefeitos, induzirem esses professores a estudarem essas fazer cursos especializados para poder atender essas crianças em sala de aula, porque os pedagogos não têm. Eles simplesmente saíram da faculdade e já foram para a sala de aula. E eles precisam. Então é lei agora também, né? Eles terem essa necessidade dessa demanda. Por quê? Tem profissionais? Tem poucos profissionais especialistas nessa área, porque o autismo não era tão falado. E hoje né? Não era cobrado, a criança ficava lá no cantinho, jogada, porque tem crianças que ela tem dificuldade de comunicação, então ela fica na dela. Tem aquele outro que ele fala o tempo todo, que ele não para na carteira, que ele está sempre em movimento. Tem aquele que chora, ele tem momentos, né, que ele está lá em cima, tem momentos que está lá embaixo. Então, são várias situações que envolvem uma criança autista, gente. São várias situações. E o professor, como você mesma disse, tem que estar treinado, tem que estar preparado para entender, para aceitar e para ajudar essa criança, né? Sim, porque olha o que acontece. É o que a gente vê, né? Os professores, eles veem a dificuldade, eles têm uma noção que tem algo errado. Eles chegam até os pais e começam o desespero. Leva para o neuro, leva para o fono, enfim, para chegar a um diagnóstico. Tá, só que depois que você passa por esses profissionais, para o neuro, ele vai mandar essa criança para um especialista, para um terapeuta ocupacional, para um fonoaudiólogo, só que esses profissionais juntos têm que trabalhar com a escola. Então, o que acontece? Não adianta mandar para o neuro. E a criança vai voltar para a escola. Como é que ela vai ser atendida ali? Como é que ela vai aprender? Se eles também não têm conhecimento e não sabem introduzir. Olha o que a gente está passando essa semana. Essa semana está tendo prova para as crianças que a gente sabe que ficou 2 anos afastada da escola. Meu Deus. E o que acontece que é o pior? A maioria dessas crianças com transtorno não sabem lidar com pressão. E não podem ficar numa mesma atividade por mais de meia hora. Como que eles fazem provas
de um dia para o outro avisando os pais. Olha, manda um recado. Amanhã teremos provas. As crianças, tanto do espectro autista quanto transtornos globais, precisam de um tempo. E outra, precisam de provas especiais para elas. Não são as mesmas provas aplicadas a todos. Não são as mesmas provas e principalmente não pode ser em cima da hora, tipo amanhã. Porque se numa faculdade a gente tem um período para poder se entrar no período de prova, a gente fica sabendo um mês antes para se preparar. Como que eles fazem isso com as crianças que ficaram 2 anos atrasadas? 2 anos sem... Gente, olha, olhando por esse lado, chega a comover, porque é colocar assim, sabe? Parece que você está colocando um animalzinho na jaula de um leão. Exatamente. Né? Assim, parece, é a mesma coisa. Você pega um gatinho e coloca na jaula de um leão. E fala, se vira. Exatamente. Se você escapou, escapou, né? É muita coisa. Agora, Thaís, como é que a população, porque eu acho que aí não é o caso só do pai e da mãe que tem filhos autistas, e sim de todos nós. Porque nós podemos ter filhos, ter neto, ter bisneto, ter sobrinhos que têm o autismo e a gente não sabe, ou outros problemas também. Como é que a população pode exigir, pode cobrar que o município assuma também essa responsabilidade? Na verdade, os pais deveriam ser os primeiros a querer fazer Claro. isso, né? Porque, primeiro que a lei deve ser cumprido. Mas como a gente sabe que é muito difícil chegar nesses profissionais, pela rede pública, você espera muito tempo. Então, nem todos os pais têm dinheiro para poder ir para a rede particular, que a maioria desses profissionais estão no particular. Não estão na rede pública. Né? E como que a gente vai trazer esses profissionais para a rede pública? Oferecendo um bom salário, porque Exatamente. precisa ganhar um bom salário. É um salário diferenciado, porque a carga horária pode ser a mesma, mas o desgaste né, do profissional é muito maior. É bem maior. Porque você está trabalhando com crianças diferentes. Sim. Com crianças que pedem uma atenção o tempo todo, né? Então, teria que ter uma lei específica. Eu acho que o município, porque eu já sempre ouvi falar isso. O político inteligente, ele investe na educação. Porque o político inteligente, se investe na educação, não investe em prisões, né? Isso é notório. Um político inteligente que pensa na sua população, que quer o melhor, pode-se fazer, além da lei que já existe, pode-se fazer uma lei municipal, Sim. né? E dentro do próprio quadro de professores, ministrar cursos, Sim. né? Cursos, aperfeiçoar alguns professores para que esses professores possam estar trabalhando dentro da sala de aula com essas crianças. Eu cheguei até a comentar com um desses responsáveis por esse grupo, né? A respeito disso, né? Da gente estar podendo fazer palestras em escolas, principalmente porque muitos pais não têm conhecimento, né? Não têm conhecimento desses transtornos. Então precisa ter empatia para entender que aquela criança que está lá bagunçando, que está pulando, que está chorando, que está ouvindo um barulho, não é uma criança mal educada. Enquanto as pessoas não tiverem ciência e conhecimento sobre esses transtornos, inclusão não vai adiantar nada. Precisa ter inclusão. E mais do que isso, saber que isso não tem cura. Precisa de intervenção. Uma criança autista vai ser um adulto autista? Uma criança com TDAH vai ser um adulto com TDAH. Vai mesmo. E o problema começa justamente aí. Se não é tratado na infância, ele vai atrapalhar a parte de dificuldade de aprendizagem. Na vida adulta vem outros problemas. Outros problemas, né, que virão, que terão que ser também acompanhados, né? Não pode deixar, né? Não pode. Olha, gente, tem uma pergunta aqui, ó, da Vera, lá da Ana Rosa. Ela disse que tem um sobrinho autista. Ele estuda na PAI, mas aqui ela tá querendo tirar uma dúvida, né? A professora quer que ele tome a vacina. A mãe está com medo. O que a mãe pode fazer? Ela está perguntando para você. É obrigatório a criança tomar a vacina? Olha, isso é um caso bem complicado. Porque, assim, nós somos responsáveis pelos menores. Cabe os pais realmente querer ou não. Por Decidir, exemplo, né? Tem várias leis que eu poderia ter imprimido e ter trazido para vocês, só para vocês terem ciência. Uma criança autista não é obrigada a ficar de máscara, vocês sabiam, né? Né? Não são, porque isso pode dar gatilhos nela. Ela pode entrar numa crise. Pode ter pânico, né? Pode ter pânico. Você Você acha que você vai conseguir levar uma criança, dependendo do nível, para tomar uma vacina? Então, assim,
leis que protegem essas crianças. Por isso que eu falo que os pais têm que buscar conhecimento sobre isso para saber o que cobrar, até dentro da sala de aula, porque assim, tem vários transtornos, e isso que os pais precisam saber. São neurobiológicos, genéticos, herdados, mas muitas crianças não nascem com transtorno. Ele é provocado, geralmente pelo âmbito familiar ou pelo que acontece na escola. E os nossos filhos estão dentro das escolas e os pais não têm ciência que muita coisa que acontece lá, agora também é crime. Que você pode buscar o conselho tutelar, você pode ir no núcleo, entendeu? Você precisa ajudar, proteger o seu filho de muitas coisas que eles entendem dentro da escola, que é educação e, na verdade, é humilhação, né? É bullying que eles estão provocando e eles nem sabem que estão fazendo isso. Você viu esse caso que nós tivemos lá daquela escolinha que a própria diretora, né, os funcionários amarravam aquelas crianças. Ela está fugida. E ali, era criança autista, né? Você viu que as crianças eram autistas. O meio que ela tratava, como eles tratavam aquelas crianças, é uma coisa absurda. Sim. É um crime de tortura. É tortura. Tanto é que ela está fugindo. Aquela mulher merece cadeia. Sim. Essas crianças, imagine só, né? Imagine o atraso que essas crianças tiveram e vão ter na vida toda delas, passar por tudo aquilo amarrada dentro de banheiro. Gente, quando você... Eu não consegui assistir eu não assisti porque eu não gosto. Não, eu não consigo, porque eu fico me colocando. Eu tenho netos. Você imagina, imaginar uma netinha, sua netinha amarrado daquele jeito, trancado dentro de um banheiro, chorando. Enquanto há denúncia que elas comiam até os lanches que as mães mandavam. Porque diz que a comida, as mães pagavam muito caro para servir uma refeição de qualidade, acompanhado com nutricionista. Sim. E tudo. E era servido arroz e feijão. E as mães mandavam aquelas vasilhinhas com frutinha cortadinha, perguntavam, você comeu a frutinha? Porque a criança sabe se comeu ou não. Sim. Não, mãe, a tia que comeu. Então agora tem cada denúncia, assim, que você não acredita. Imagina o atraso. Eu posso falar uma coisa para vocês? Uma porcentagem do erro é dos pais. É que não acompanha de perto. Porque o pai precisa conversar com a criança todo dia para saber como está, o que aconteceu na escola naquele dia. Só um exemplo para vocês entenderem o nível, como é que estão as coisas. E que ninguém sabia, e que até hoje tem pais que acham que até que é normal. Uhum. Você não pode cortar o recreio de uma criança porque ela fez bagunça em sala de aula. Nunca pode fazer isso. Você não pode reprimir uma criança de ir no banheiro porque ela tem um horário. Mas e se a criança não quer fazer xixi naquele horário? Ela tem que ir naquele horário? E se der vontade? Ela vai ter que segurar porque tem um horário. Também agora é crime? Olha, gente, quanta coisa, né, que passa despercebido. Os pais mandam a criança para a escola achando que lá tá tudo bem, que a criança tá bem assistida. Mas se ele for ver tudo, acaba tendo uma decepção muito grande, né? É uma decepção. Eu fico de olho. Porque, assim, principalmente com crianças que têm transtorno, porque elas entendem as coisas como uma agressão. Uma professora falar um tom um pouco diferente que a criança pode não estar falando nada demais, mas ela entende como agressão. Elas são sentimentais. São, então, assim, por exemplo, esse detalhe de deixar a criança sozinha, tipo, você não vai participar do recreio porque você não fez atividade ou porque você fez bagunça, é humilhação. Não pode fazer, isso mexe com o psicológico. Aí depois não sabem por que as crianças estão desenvolvendo transtorno. É tanto na escola quanto dentro de casa. As crianças não têm o psicológico preparado para pressão em sala de aula. Eles estão preparando para o futuro, né? Então, tudo que acontece com eles num tom de agressividade hoje é um atraso na vida deles. Eles vão levar isso para sempre, né? Vão levar para sempre. E é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu sei como é que funciona o psicológico das crianças. Eu estou estudando a parte neurológica agora, e a minha pós vai ser em neuropsicopedagogia. Eu tenho mais de 30 cursos na área de transtornos, não é só transtornos globais, como eu trabalho com a parte de depressão, ansiedade, síndrome de borderline e esquizofrenia. Então, é muito importante as pessoas entenderem os sintomas para não ser diagnosticada errada, porque tem várias pessoas por aí que estão com o diagnóstico errado, com a intervenção errada, por isso que não vê resultado. Não dá resultado, né, o tratamento que ela faz. Sim. O Thaís, você hoje, se fosse para você
assumir uma sala para dar curso para os professores, você poderia estar fazendo isso? Você tem esse preparo para fazer já? Olha, eu tenho 30 cursos de especialidades na área de transtorno. Porém, eu acho que é pouco para os professores. Eles Tem que precisam ser de mais. Porque eu acho que a maioria dos professores precisam, principalmente, fazer o curso ABA, que é uma terapia para autistas. Né, para ser aplicador ABA. Por quê? O aplicador ABA é muito difícil você encontrar hoje. Não tem. Na rede municipal você não vai encontrar, nunca. Ele é um aplicador particular. Até porque, se vocês não sabem, estavam tentando derrubar no plenário, os planos de saúde estão tentando não querer mais aceitar atender esses profissionais, entendeu? Que eles atendam no plano de saúde, apenas particular. Agora imagina, se a criança precisa de uma terapia e não tiver como ter acesso na rede pública e não tiver nem como entrar na particular pelo plano, como é que vai ser? Como que vai ficar essas crianças no futuro, né, menina? Eu Se falo que é tira muito muito, né? Nós estamos perdendo muita coisa com o decorrer do tempo. Agora, gente, tem a lei. A lei é governamental. Sim. A lei não é estadual, não é municipal. Se é uma lei governamental, ela tem que ser cumprida à risca. E cabe, como você diz, aos pais Sim. cobrar e exigir que essa lei seja cumprida. Porque o Brasil é campeão de leis. Sim. Mas que se cumpre mesmo Não. é muito pouco. É pouco e é complicado. É muito difícil. Você está vendo, gente, como é bom, né, você conversar com uma pessoa. Claro que a gente tinha muito assunto, mas nosso tempo está estourado. Mas eu gostaria muito que você voltasse mais vezes, Sim, tá? claro. Para você estar falando mais sobre isso, esclarecendo esses pais, os tutores, né, que tem, assim, que cuida de criança, que tem criança que tem esses probleminhas, para que as escolas começam também a exigir, porque a escola Sim, pode exigir. pode exigir. A diretora de uma escola, ela pode chegar, conversar com a secretária de educação e falar, olha, né, está acontecendo isso, eu preciso de apoio na escola, eu preciso ter professores preparados, porque, gente, o município, né, os políticos em si, eles precisam olhar com os olhos diferentes para essas crianças. Precisam porque é o que eu volto a dizer. É o nosso futuro, né? O futuro, né? É o nosso futuro. E como é que está sendo tratado o nosso futuro? De qualquer jeito. A Deus dará. E é o que me preocupa, porque assim, pensa comigo, tenta imaginar o seu filho com transtorno, acho que isso corta o coração do pai. Imaginando que ele está numa sala de aula, junto com os outros coleguinhas que vão, e ele vai não. ficando. Que ele simplesmente não acompanha. Como que fica o psicológico dessa criança? Então, assim, eu acho, tá? Eu acho que as escolas deveriam, sim, ministrar palestras, principalmente para os pais, porque o que acontece? A gente tem uma barragem aí também nos pais, tá? Muitos pais sabem que tem algo errado ali, mas não procuram intervenção. E uma criança com espectro autista, ela já pode ser diagnosticada com 2 anos de idade. Com 2 aninhos já é possível. Sim, já é possível. Então, há uma barragem dos pais, muitos pais entram em negação por um bom tempo. Não aceitam. Não aceitam. E mesmo que recebem o diagnóstico, tem essa questão também da negação. Então, precisa ter palestra nas escolas para ter a empatia, tanto de quem tem em casa, quanto não tem. Porque eu tenho uma página no Instagram que eu abordo todos os transtornos. E eu vejo que eu tenho muita procura, que não é dos pais, é dos familiares, escondido, tá? Que vem me procurando para falar sobre, olha, meu sobrinho está acontecendo isso, meu neto, filho meu sobrinho, meu primo, enfim. Não são os pais, porque os pais não gostam de falar sobre o assunto, né? Então acaba acontecendo isso. E precisa ter essas palestras em escolas, para os pais terem noção disso, porque às vezes ele está vendo na frente dele, mas ele não aceita. E quanto mais demora para poder ter esse diagnóstico, a criança tem uma retroatividade. Em vez dela avançar, só para vocês terem uma explicação muito rápida, nível 1, 2 e 3 de suporte, tá? De autismo. Essas crianças podem andar por esses níveis se elas não tiverem intervenção. Uma que é nível 1 pode ir para o nível 2 e 3. Se ela não tiver intervenção. Tanto quanto uma do nível 2 e 3 pode ir para o nível 1. Porque elas são muito inteligentes e elas são capazes de aprender, mas com a intervenção correta. Precisa ter uma intervenção e precisa realmente, né, acordar para esse tema, levantar mais esse tema,
cobrar, exigir, né, que haja realmente aí, né, um empenho maior, né, um empenho maior aí das nossas, né, dos professores, começando por todos, professores, orientadores, secretária de educação e prefeitos, vereadores, né, todo mundo abraçar a mesma causa. Claro. Caso contrário, não sai do papel. Não sai do papel, porque assim, gente, é lei que se faça cumprir. É lei. Não tem professores? Especializem os professores para poder Treinem cumprir esses esse professores, papel. né? Mas precisa ter. Thaís, muitíssimo obrigada pela sua presença. Foi um prazer receber você aqui. Eu espero você mais vezes, tá? Muito obrigada. Tá, Será um prazer. Obrigada, Obrigada, querida. Um viu, abraço. gente? Vamos Tchau, lá. tchau. Tchau.